Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária desta primeira Câmara de Direito Público. Se trata da número 23. E, de início, eu quero agradecer o comparecimento de todos e agora, formalmente, cumprimento a nossa amiga doutora Jane Meire Benevides Pontes, representante da PGJ. Boa tarde, doutora procuradora. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Doutor Victor Esteves, nosso defensor público. Boa tarde, excelência. É um prazer enorme contar com a colaboração de vossas excelências nesta nossa sessão. Boa tarde, nós presidente. temos aqui... Faça só uma gentileza, tá? Pelo telefone aqui, pelo microfone, tá por isso. Ok. Agora, os eminentes colegas, vamos aqui pela ordem de antiguidade, o desembargador Inácio. Boa tarde, excelência. Homem, não nos entregue tanto. 40 anos. Quase 40 anos. É setembro, foi quando houve a nossa posse coletiva, justamente para evitar a correria pela antiguidade. Na Barão do Rio Branco, que foi excelente, eu também acho. Muito bonito, no pleno da Barão do Rio Branco, a solenidade e tudo. Muito, muito, muito bom. Exatamente. Exatamente. São lembranças que nós levaremos para sempre. A grande vitória. Não, principalmente para a doutora tomar conhecimento. Foi o único concurso no estado do Ceará e no Nordeste que foi aberto a inscrições para mulheres, que não se fazia. Não se fazia. Então, é um marco, e para felicidade e determinadas decepções masculinas, maior número de aprovadas. Nós estivemos, inclusive, nos primeiros 20 lugares. Que era para aprovar mesmo a força feminina. E assim, de gosto ou contra a vontade, Ramora nomear as meninas, né? Foi maravilhoso. Desembargador Durval, boa tarde para Vossa Excelência, também meu colega de concurso, inclusive de bancos universitários, não foi? Nós estivemos juntos. Era uma angústia medonha. Eu, inclusive, sou muito assim... Muito... Aí, outra prova que foi prova de comercial, na sexta-feira de manhã, era todo mundo fazendo fila. Não, aí o desembargador já chegou e disse, aí, porteiro, senhor, vem aqui para você ser o fiscal do sorteio. Aí os caras diziam, terrível isso. Rodei o gol. Mas foi ótimo, foi muito bom. Muito, muito, muito bom. De uma transparência inacreditável o nosso concurso. Para a filazinha. Aí recebi a prova de biografada. Aí recebia coisa que você não podia assinar a prova de nada, né? Eu gostava. Era uma graça. Nós fomos para a faculdade de Direito. É muito bom. Muito, muito bom. Mas o chefe agora é devagar já, que eu ouvi. Ele dava como fiscal do Sarney. Era excelente. Nós tivemos muita sorte. Não dava nem para duvidar da seriedade do concurso e também da serenidade. Outra pessoa muito tranquila, que era o doutor Hugo, o desembargador. Não, ele não estava, porque o Cláudio Santos foi. Na gente, porque o doutor Hugo ainda era juiz auxiliar da presidência. Então, ele participou só quando chegou no TRE, que aí ele auxiliou o desembargador
Carlos Facundo, que era o nosso presidente da época, exatamente. Foi. Teve aquele curso para presidir uma eleição difícil. Exatamente. Foi o grande desafio da nossa carreira. Foi aquela eleição. Porque, inclusive, era a implantação das novas regras. Também os títulos de eleitor, que a gente estava recolhendo os anteriores para entregar os que ainda hoje são vigentes, né? Com a assinatura do presidente da época, o desembargador Carlos. Exatamente. Depois que o TRE autorizava, a gente assinava. Ai, meu Deus. Por favor, senhores, nós estamos voltando na história, porque só nesta bancada nós somos a maioria do mesmo concurso, e é muito bom lembrar, principalmente, da nossa vitória feminina, que serviu, inclusive, para o estado de Pernambuco, porque até bem pouco tempo era uma única desembargadora. Pois foi, mas os primeiros lugares foram nossos. Não, vamos parar com isso, né? O primeiro lugar foi Tereza e Neuma. Foi. Eu tirei o 10º lugar. Eu não me lembro, não, meu fui nomeado na primeira marcada. Porque eram muitas comarcas que foram criadas e, consequentemente, até as 40 vagas que estavam foram todas preenchidas e quase que imediatamente para que a justiça pudesse ser interiorizada. Isso nos idos de 86, quando a gente também não tinha a Secretaria da Segurança Pública interiorizada. Nós trabalhávamos com a Polícia Militar. É porque é marco, né? É marco. Como, por exemplo, a desembargadora Nailde saiu do cartório para vir ser magistrada, né? Todas nós temos uma história de vida muito, muito, muito relevante. Todas nós, independentemente da colocação, inclusive os colegas também, assim, tem muito o que contar. Foi muito interessante mesmo, sobre todos os aspectos. Mas eu fiz o agradecimento aqui, a participação virtual, e agora eu vou fazer um agradecimento a todos os que se acham presentes, e quero dizer para os senhores que, ao meu sentir, o presencial nos dá muito orgulho, porque é respeito a todo o trabalho que a gente desenvolve, inclusive a transparência que os senhores podem depois testemunhar. E muito grata, e vamos ter uma sessão, como de costume, muito tranquila. Passando aqui o roteiro de forma mais precisa, nós temos a apreciação da ata da sessão ordinária número 22, que foi a de segunda-feira próxima passada. Alguma objeção? Pela aprovação. Muito obrigada. Diante da manifestação dos eminentes pares, dou por aprovada a citada ata. Processos com pedido de vista e ou suspensos em virtude do 942. Nós temos aquele para estendida e provavelmente nós vamos levar um pouco mais por respeito à formação originária da nossa Câmara, e o nosso colega vai se submeter a uma cirurgia otorrinolaringologia, né, meu doutor? E isso é muito melhor que permaneça na nossa Câmara. Não tem pressa, o nosso voto já está disponibilizado e o voto também dá em parcial divergência igualmente. Agora, com sustentação oral e preferência. O primeiro aqui é de relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva. Se trata da apelação cível proveniente da 2ª Vara Cível da Comarca de Crateús, na plataforma SAGE,
É o 3593, dígito 04, 2008, final 0070. Apelante apelado, Carlos Alberto Barbosa Mascarenha, e apelante apelado, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. A doutora Maria Carolina Pedrosa Lima, OAB da senhora, doutora, é a 29181. Perfeitamente. Muito obrigada pela confirmação. A senhora dispensa a leitura do relatório, Sim, doutora? dispenso. Muitíssimo grata. A senhora tem 15 minutos a partir desse momento. Inicio a palavra cumprimentando a igreja turma, a Câmara, né, na verdade, os colegas advogados presentes e mais servidores. Aqui é um pedido de benefício por incapacidade, em razão do autor ter sofrido acidente no trabalho no ano de 2000. À época, o autor ele teve o benefício por incapacidade concedido, o qual foi erroneamente cessado no ano de 2006. A parte ajuizou inicialmente, junto ao juízo federal, o pedido de restabelecimento do benefício, todavia o processo foi extinto, restou extinto, sem a análise do mérito, ante a incompetência do juiz federal nas ações que decorrem de acidente de trabalho. A parte, já na petição inicial, ela pugna pela prova emprestada, haja visto o autor, naquele juízo, já ter sido submetido à perícia médica, sendo constatado no ato da perícia que o autor, em decorrência de um choque elétrico, o qual acarretou a amputação da falange distal do seu terceiro dedo, bloqueando, em razão disso, a flexão do quarto e quinto dedo na mão esquerda, evoluindo, segundo o relato do perito, com dores neuropáticas, conforme consta na perícia anexada nas páginas 21 e seguintes do presente processo. A conclusão pericial, então, foi pela incapacidade parcial e permanente, ou seja, o autor está totalmente incapacitado para a sua atividade habitual de eletricista, indicando na perícia, o perito indica que o autor ele poderia ser reabilitado para a função que não exija habilidade com as mãos, haja visto mesmo exercer a função de eletricista. Realizado novo exame pericial, mesmo com o pedido de prova emprestada, a nova perícia também concluiu pela incapacidade parcial e definitiva do autor. Na sentença recorrida, desembargadores, o juiz, o ACO, equivocadamente confundiu os conceitos e alegou que a parte não teria direito a auxílio-acidente. Porém, não é o caso de auxílio-acidente. O auxílio-acidente é devido quando há uma redução da capacidade laborativa. Não é o caso, aqui há a capacidade parcial para a sua atividade habitual e de forma permanente. Ambos os lados, então, eles atestam que a incapacidade ela é parcial, o que significa, na teoria, que ele pode exercer outras atividades diferentes da atividade habitual. Indica, inclusive, no laudo pericial, que ele poderia exercer a função de porteiro, de balconista, mas não a atividade habitual de eletricista. Quando se entende pela incapacidade quando se entende pela incapacidade parcial e definitiva, o benefício ele deve ser concedido até que o INSS submeta a parte autora a um processo de reabilitação. Então, aqui não é o caso de auxílio-acidente, são conceitos e requisitos diversos. No auxílio-acidente não há incapacidade parcial, há uma redução da capacidade laborativa. Quando há essa redução da capacidade, o autor poderia, inclusive, exercer a sua profissão de eletricista. Então, realmente, aqui, excelências, houve uma confusão nos conceitos dos benefícios previdenciários. O laudo, ele deixa claro que o autor
não mais pode exercer a sua função de eletricista, razão pela qual ele deve ser restabelecido o benefício anteriormente cessado, por incapacidade, deve ser concedido ao autor o benefício de auxílio-doença, atual benefício por incapacidade temporária, e deverá ficar a cargo do INSS submeter o autor a processo de reabilitação. Isso está disposto, excelências, no artigo 62 da Lei 8.213. Consta também no recurso de apelação. Quando há incapacidade parcial e definitiva, deve ser submetido o autor a processo de reabilitação, o que não ocorreu. Aqui não temos os requisitos para o benefício de auxílio-acidente. O parecer do Ministério Público incorreu no mesmo erro, houve equívoco nos conceitos dos benefícios, e assim então, excelências, o que se requer aqui é o provimento do recurso, por entender que o autor não pode mais definitivamente exercer a sua função habitual de eletricistas, havendo, então, incapacidade parcial e definitiva, o autor deve ser reabilitado para a função diversa, ficando esse encargo, às dispensas do INSS, havendo inclusive súmula nesse sentido. Por tais razões, requer o provimento do recurso e a concessão do benefício. Obrigada, doutora. Parabenizo pela sustentação. Desembargador Tarcísio, por favor. Muito obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos nessa primeira intervenção. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente desta Câmara, do desembargador Durval, desembargador Inácio, a doutora Procuradora de Justiça, doutora Jane, que está virtualmente, doutor Vitor, defensor público, e os advogados aqui presentes à sessão, todos com quem eu já cumprimentei, eu faço na pessoa da doutora Caroline, meus cumprimentos. Boa tarde. Com relação a essa apelação, eu me ative ao que está constando nos autos, né? As provas, os argumentos e principalmente o fundamento constante na sentença do juiz de primeiro grau. E o que aconteceu, eminentes pares, neste caso específico, doutora, é que um dos fundamentos da decisão foi pela qualidade do segurado. É claro que eu examinei a questão da perícia, foi examinado todas essas circunstâncias, as alegações formuladas pela defesa por ocasião das razões do recurso. Mas, no caso, a sentença ela foi desfavorável nesse aspecto para a concessão do benefício decorrente do acidente de trabalho, porque também tem essa diferença entre os benefícios decorrentes de uma situação acidentária e também os requisitos com relação à condição, aos benefícios decorrentes previdenciários. No caso, a sentença se fundamentou na condição dele de contribuinte individual. Foi o que a sentença, que eu pude identificar os fundamentos da sentença. Tá certo? Eu constei do voto, eu sustento essa condição, fundamentei no voto, inclusive com relação às jurisprudências dessa Câmara, e só fazendo essa nota explicativa, senhora presidente, eu vou proceder à leitura, e depois, Vossa Senhoria, havendo alguma omissão, alguma impropriedade com relação ao julgado, alguma obscuridade, Vossa Senhoria pode manejar algum recurso próprio que eu examinarei, certo? Mas, nesse momento, a condição de contribuinte individual, que foi o fundamento da sentença do magistrado de primeiro grau, foi o que fundamentou e norteou o meu voto, tá certo? Só se me permite. O julgamento já está em andamento, Vossa Senhora já se manifestou. Esse julgamento é para o colegiado, não é para si. Perfeitamente. E como eu disse, Vossa Senhoria pode manejar algum esclarecimento
através do recurso apropriado, tá certo, doutor? Tá certo. Obrigado pela compreensão. Trata-se de recursos de apelações interpostos pelas partes em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença, ajuizada pelo autor em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. 2. No caso, o autor alega que sofreu acidente de trabalho em 31 de janeiro de 2001, ficando incapacitado para o exercício de suas atividades no período superior a 15 dias, em decorrência de um choque elétrico que o deixou com sequelas na mão esquerda. Alega que recebeu auxílio-doença à época, o qual teria sido injustamente cessado no dia 31 de março de 2006. Os segurados do Regime Geral de Previdência Social, na modalidade de contribuinte individual, não fazem jus à concessão de benefícios decorrentes de acidente de trabalho, a despeito do artigo 18, parágrafo 1º, artigo 11, inciso 5 e artigo 19, caput, da Lei 8.213 de 91, precedentes. Inclusive, com relação a essa situação, eu colacionei uma decisão desta própria Câmara, da relatoria do desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, julgado recente, dia 10 de abril de 2023. A parte destacada. Apesar da configuração da inaptidão permanente para o trabalho do promovente, este era filiado ao Regime Geral da Previdência Social na modalidade de contribuinte individual à época do evento danoso, de forma que tal categoria de segurado obrigatório não faz jus à percepção do benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, mas somente da espécie comum, precedente do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Deste modo, o postulante não apresenta qualidade de segurado titular da possibilidade de usufruir de auxílio por incapacidade temporário acidentário, por ser enquadrado na classe de contribuinte individual. É um acórdão cível, uma apelação cível 020 021 65 dígito 52/2022. O relator foi o desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. Então, concluindo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1.823.402 do Paraná, em sede de recursos repetitivos, referente ao tema 1044, firmou a seguinte tese jurídica, abro aspas, nas ações de acidente de trabalho, isso aqui já com relação aos honorários, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesas a cargo do Estado nos casos em que sucumbente à parte autora seria beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213 de 91. 5. Tendo em vista que a sentença condenou o autor ao pagamento de honorário de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação e considerando o julgamento de improcedência, retifica-se de ofício o valor atinente aos honorários que deverão ser fixados em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, condenação essa sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do artigo 85, parágrafo 4º, inciso 3, e artigo 98, parágrafo 3º, ambos do Código de Processo Civil. 6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do INSS conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, inclusive de ofício. Senhora Presidente, eminentes pares, é como me manifesto. Como se manifesta o desembargador Durval, acompanhando o eminente relator. Eu ratifico o voto, acompanhando o eminente relator. Perfeitamente. Então, anunciando o resultado do julgamento do presente recurso, foi devidamente conhecido ambos os recursos, sendo o do autor desprovido e do INSS conhecido e parcialmente provido. Confirma, excelência? Perfeito. Sentença parcialmente reformada, inclusive de ofício.
Boa tarde, doutora. Bom trabalho. Sim, senhora. Perfeito. Vou anunciar o recurso, tá, amigo? É a apelação civil sob o número 10770, dígito 58, 2017, final 0052, na plataforma SAGE da nossa relatoria. Vossa Excelência tem 15 minutos a partir desse momento para a sustentação oral. Perfeito, muito obrigado, presidente, desembargadora Lisete. Boa tarde, senhores desembargadores, doutora Nayana, doutor Vitor, doutora Janimeire, que estão de forma virtual. O meu retorno aqui nessa sessão para sustentar nesse processo se deve à necessidade de corrigir, no nosso modo de entender, equívocos que a sentença de primeiro grau ela incorreu. A história do processo, desembargadora Lisete, como eu sempre me manifesto, olha, vou contar uma história aqui, né? Porque é sempre a história, né? Ela começa em 2007, quando a Fazenda Pública do município de Brejo Santo, ela intima o banco a apresentar documentos para fins de uma fiscalização, para verificar a incidência ou não de ISS nas operações, desembargador Tarcílio. O banco, essa documentação, esse termo de intimação, ele não chegou na pessoa responsável e o banco não apresentou os documentos. Em 2008, um ano depois, ele recebe um auto de infração. Esse auto de infração, sim, ele chega no destinatário e o departamento jurídico se responsabiliza pela apresentação de uma defesa, de uma impugnação. Impugnação essa que anexa os documentos solicitados, especialmente os balancetes, que são a forma pelo qual o banco controla ali, as receitas que ingressaram, e a fiscalização, através desses documentos, eles têm a condição de verificar a incidência de ISS nas contas do plano de contas da instituição financeira. Ao apresentar a defesa, o secretário de Finanças do município, na época, ele profere um despacho explicando que se faz necessário a revisão do arbitramento que foi feito diante dos documentos que foram apresentados. Inclusive, esses documentos eles estão nas folhas 77 e 78, e o secretário diz, em que pese tratar-se de uma circunstância pouco excusável ao cumprimento da obrigação e a sabida legitimação para aferição indireta procedida pelo município, eu entendo por bem em retroceder o feito administrativo fiscal à análise da documentação trazida aos folhos por ocasião da impugnação por reverência à verdade real. Foi uma ótima decisão, desembargador Tarcílio. O problema é que, quando o processo retroagiu para análise, ninguém sabe o que aconteceu nesta análise. Nós não recebemos a decisão de primeira instância, não existe recurso voluntário apresentado, mas existiu uma CDA escrita em dívida ativa e executada por um processo no município de Brejo Santo, que foi efetivamente embargado. Durante muitas tentativas, inclusive eu estive uma vez em Brejo Santo de forma presencial na tentativa de obter a cópia do processo, e nós não conseguimos obter a cópia do processo. Não sendo possível fazer o questionamento, a avaliação contraditória do arbitramento na via administrativa, a gente pretendeu, obviamente, através dos embargos, fazer esse questionamento. Inclusive, o artigo 148 do CTN, que é o artigo que regula a possibilidade da Fazenda fazer o arbitramento, diz aqui no finalzinho do artigo que, em caso de contestação, haverá uma avaliação contraditória, seja administrativa ou judicial. Como eu expliquei, não houve administrativa, pelo menos ninguém tem a cópia do processo essa que foi solicitada ao juiz,
de primeira instância, que obrigasse, determinasse que o município apresentasse, juntasse a cópia do processo nos autos, porque toda a legislação, tanto do CPC quanto da Lei de Execução Fiscal, no artigo 41, ela permite que quem tenha posse do processo, o juiz pode determinar quem tenha posse do processo é apresentar o processo em juízo, mas isso não foi acatado, não foi determinado. E como eu acho que expliquei a desembargadora Lisete, se for feito hoje, eu acho que esse processo sumiu, desembargador, essa é a realidade. Bem, ocorre que, apesar do embargo protocolado, dos balancetes juntados, o juiz não permitiu a prova pericial que foi solicitada desde a primeira petição do processo. Então, nós entendemos que esse processo, pelo menos, ele deveria ser anulado para retornar, para se fazer as provas, tanto a prova documental quanto a prova pericial, porque vai ser essa prova pericial, desembargador Tarsílio, desembargador Durval, que vai poder definir se o arbitramento que foi feito pelo município está ou não correto. Essa é a nossa busca aqui. Não adianta eu entrar no mérito da operação bancária, se incide ou se não incide o ISS, se essa prova sequer foi analisada em primeira instância. Os balancetes não foram periciados, não houve uma perícia, não houve um contraditório, as partes não se manifestaram. Tudo foi julgado de forma, vamos dizer assim, genérica, sob o argumento de que a CDA tem presunção de certeza exatamente, tem presunção de certeza. Ocorre que a forma da gente questionar a presunção de certeza dela está no 148 e o juiz não me permitiu fazer prova. Então, defender aqui que não incide o ISS sobre uma ou outra conta que tenha sido objeto, que estejam nos balancetes na prova documental que está nos autos, é uma tarefa inglória, porque Vossas Excelências não vão dar validade apenas à minha palavra. A minha palavra necessariamente precisaria ser confirmada por uma prova pericial, eu não tenho dúvida disso. Isso é o que impõe as regras de prova do nosso Código de Processo. Por esse motivo, eu vou aqui conduzir, já encerrando, para o final da minha sustentação oral, só sintetizando aqui os pedidos que foram feitos no recurso de apelação, que no caso seria decretar, né, o primeiro pedido foi decretar a nulidade da sentença do desembargo de declaração, porque ela não foi fundamentada, ele entendeu que eu estava só querendo rediscutir a matéria e não analisou nenhum dos pontos que foram apresentados. O segundo pedido foi decretar a nulidade da sentença para que seja realizada a prova técnica, que nós solicitamos desde a inicial, e caso isso seja ultrapassado, a gente faz pedidos específicos de mérito que foram colocados também desde a inicial, como reconhecimento da decadência, do lançamento de janeiro e fevereiro de 2003, a impossibilidade de tributação dos itens 94 e 95 da lista da lei do município, a lei 373 de 2002, também a impossibilidade de tributação das operações bancárias não previstas no item 15 da lista de serviços da lei 469 de 2003, que foi a lei que regulamentou a lei complementar 116, esse período do desembargador Durval, ele estava ali passando pelaquela mudança, a gente tinha o decreto-lei, e em seguida veio a lei complementar 116. Pedimos a nulidade da sentença pelos que foi exposto, e ao final nós pedimos aí que os embargos sejam julgados procedentes, isso na hipótese de Vossas Excelências entenderem já para julgar o mérito com base no artigo 1013 do CPC. Mas, assim, eu pessoalmente acredito que será melhor para o processo, para a prova do processo, que ele retorne diante das nulidades para fim de fazer perícia. Essa aqui eu deixo só minha opinião pessoal no final, mas desejo um bom julgamento a Vossas Excelências, agradeço a oportunidade. Obrigada, doutor Anchieta, e como de costume, parabenizo Vossa Excelência. Vou fazer a leitura só da parte destacada. Qualquer tipo de dúvida ou inconsistência, aí eu me dirijo às partes da própria proposta de emenda. Digo eu, processo civil, constitucional, tributário
apelação cível em embargos à execução fiscal, imposto sobre serviço de qualquer natureza, lançamento por arbitramento, artigo 148 do CTN, decadência e inocorrência. Regra a ser observada, artigo 173, inciso 1, CTN, precedentes do STJ, incidência da súmula 555 daquela egrégia corte, julgamento antecipado do feito sem prévio anúncio, decisão surpresa, sentença que julgou pela improcedência dos embargos do devedor, arguição de cerceamento de defesa, pedido de produção de prova técnica, perícia contábil, indeferimento, princípio constitucional violado, artigo 5º, 55 da Constituição Federal vigente, cerceamento de defesa configurado, preliminar acolhida, erro improcedendo, evidenciado, recurso conhecido e parcialmente provido, cassação da sentença, remessa dos autos à origem para regular processamento do feito. É como voto e submeto. Desembargador Tarcílio. O voto provisório está confirmado, presidente. Excelente. Eu acompanho a eminente relatora. Muito obrigada. Desembargador Durval. Na verdade, Vossa Excelência está mandando fazer a prova técnica aí. O retorno dos autos à origem. E lá. De acordo. A questão isso aí é imposto de serviço, né? É sempre dramático com relação à quantificação e à perícia, né, sobre isso. E ainda vai piorar, né? Porque com a reforma tributária, se o pessoal tinha em pagar uma média, vamos dizer, uma média de 3%, o que dirá passando para 25%. Esse é um negócio duro. Pois bem, volto com a relatora, eu entendi bastante. E também devo fazer menção à brilhante defesa, né, do nobre advogado. Muito obrigada. Com a relatora. Obrigada, Excelência. Anunciando o julgamento definitivo para o presente recurso, o mesmo foi conhecido e parcialmente provido, tendo como resultado cassação da sentença, a fim de determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento do feito à unanimidade. Agora, passando para o terceiro pedido de preferência, nós temos, ainda sob a nossa relatoria, agora na plataforma PJE, é uma apelação civil sobre o número 40.42.51, dígito 24, 2018, final 0001, e se trata aqui de um apelo em que apelante, sim, Administração e Comércio de Imóveis, LTDA, microempresa, versus o município de Fortaleza. O doutor Paulo Sérgio Nunes Everdosa, é Vossa Excelência? Não, ou não? É o doutor Alisson Gomes de Queiroz. Só confirmando a OAB de Vossa Excelência. 14.426? Isso, Excelência. Muitíssimo obrigada. Dispensa a leitura do relatório? Sim. Ok. Então, Vossa Excelência tem os 15 minutos a partir desse momento. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento aqui inicialmente na presidência, desembargadora Lisete, desembargador Tarcílio, desembargador Inácio, desembargador Durval, os demais colaboradores aqui do tribunal, os advogados presentes, o Defensoria Pública e a Procuradora virtualmente, né? Vou iniciar aqui a sustentação fazendo só uma rememoração fática de como a gente chega nesta demanda precisamente. A minha cliente, a Sim Imobiliária, ela tinha uma demanda judicial contra a Associação dos Merceeiros. E essa demanda judicial,
importou um reconhecimento judicial de um débito da Associação dos Merceeiros para com a empresa Sim. Várias foram as tentativas de recuperar o prejuízo causado pela Associação dos Merceeiros, e nesta demanda judicial, outro não foi a saída, senão ser determinado judicialmente a adjudicação de bens da Associação dos Merceeiros. Procedida essa adjudicação aconteceu, foi determinada judicialmente no ano de 2012. A partir daquele momento, a minha cliente, assim, passou a travar uma outra luta, mesmo com título judicial nas mãos, né, para reaver, para ter acesso, para ter a posse, exercer o seu domínio sobre o bem que tinha adjudicado. E esse momento se transcorreu em batalhas judiciais, nova batalha judicial contra a Associação dos Merceeiros, até o ano de 2018. Excelências, por que eu estou fazendo esse breve histórico? Porque nesse interstício temporal sobreveio essa demanda do município de Fortaleza contra a Sim, vindicando o pagamento de IPTU dos exercícios de 2015 e de 2016. Como eu disse, desde 2012 até 2018, a Sim travou uma nova demanda contra os merceeiros para poder ter acesso ao imóvel que tinha sido adjudicado até por esse Poder Judiciário. Então, quando a Sim é surpreendida com essa ação judicial que a gente apela nesse momento, a Sim apresentou uma exceção de pré-executividade, demonstrando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, né, da demanda da prefeitura do município de Fortaleza. Anexou ao processo diversas provas, dentre as quais o documento de adjudicação, a decisão de 2018 com auto de emissão de posse forçado, né, através até da intervenção do Poder Judiciário com diligência de oficial de justiça, capatazia e tudo. Pois bem, excelências, a gente demonstra cabalmente nesta demanda, na instrução, que no período de 2015 e 2018, do qual, assim, é demandada pelo município, ela não exerceu, não teve nem acesso ao imóvel. Não bastasse isso, no processo que correu no primeiro grau, o juiz da primeira instância, ele, inclusive, na instrução processual, pediu para que a Fazenda Municipal, o município de Fortaleza, manifestasse sobre a exceção de pré-executividade e até advertiu o município de que, se não houvesse qualquer manifestação, o município viria a possivelmente arcar com honorários de sucumbência e as custas processuais. O município se manteve inerte, maliciosamente apresentou uma petição dizendo que o tributo havia sido quitado voluntariamente, mas aí eu vou fazer uma ressalva. Foi quitado voluntariamente por uma necessidade da Sim, a minha cliente, para participar de certames de licitações, porque a CND não era emitida. E para participar de uma licitação, a Sim precisa estar com a CND apta. E ela não conseguia. E assim fez essa ressalva no processo. A petição do município é bem simples. Houve a quitação do tributo por pagamento voluntário, pediu a extinção do feito. Esqueceu-se aquela manifestação do juiz, e o juiz deu uma sentença extinguindo o feito por pagamento e reconhecimento da dívida, que em momento algum assim reconheceu. Inclusive, ela demanda judicialmente visando o ressarcimento do que teve que pagar por conta disso, para ter a consecução dessa CND e participar dos certames licitatórios que ela incorre. Inclusive, para fazer vendas de imóveis em que ela administra e tudo. Excelências, rebuscando mais assim essa questão, a gente encontrou um precedente da própria Câmara e anexou junto aos memoriais, no qual a gente distribuiu antecipadamente. E, excelências, não bastasse toda a demora e luta da minha cliente para ter acesso ao imóvel, ela veio condenada pelo juízo de primeiro grau em honorários de sucumbência pela extinção do processo e pagamento de custas processuais.
O precedente que eu colacionei é um julgamento aqui de um recurso de apelação em que uma entidade que tinha posse de um imóvel tentou reformar uma decisão que a condenou a pagar o dito imposto para o fisco municipal. Nós somos apelantes porque nós não tivemos nem a posse, nem acesso ao imóvel no período em que é cobrado. O precedente é um apelo em que o próprio TJCE reconheceu que a posse dava ensejo a este pagamento deste tributo. E a apelação do precedente foi julgada improcedente, de forma que a posse exercida foi confirmada e aquele posseiro, aquela entidade que tinha a posse, teve a obrigação de pagar o tributo. Aqui a gente não tem a posse, não obstante ser proprietário e ter buscado essa propriedade até 2018. O precedente foi julgado em 2023, no dia 13/2/2023, pela primeira Câmara de Direito Público. Era a relatoria do desembargador Teodoro Silva Santos. Era o processo 0050647-10 de 2020. Então, excelências, o pedido aqui neste apelo é para que seja considerada a minha cliente parte ilegítima para figurar no presente polo passivo, pelas razões expostas, que haja uma reforma da decisão de primeiro grau e o município de Fortaleza passe a ser condenado a honrar com os honorários e com as custas processuais e que, dada a ilegitimidade, dá sim. Então, é isso que eu requeiro e suplico a vossas excelências. Obrigado, doutor Alisson. Parabéns, que não é tão fácil defender acerca de impostos e posse. Passando aqui o nosso entendimento e voto, eu inicio pela prejudicial levantada. E digo, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. E para essa afirmativa, eu me valho do STJ no embargos de declaração no RESP, 1.816.457 do Estado de São Paulo, publicado no DJE de 18 de maio de 2020. Adianto. A decisão combatida não carece de vício de fundamentação, na medida em que decidiu a questão posta, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, valendo-se de fundamentação suficiente para o deslinde da exceção preliminar de nulidade da sentença rejeitada e submeto. Desembargador Tarcísio. Pela rejeição da preliminar. Obrigada, Excelência. Desembargador Duval. Muito obrigada, Excelência. Prejudicial rejeitada à unanimidade. Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença que indeferiu a exceção de pré-executividade, na qual a recipiente alegou ilegitimidade passiva na execução fiscal e julgou extinto o feito nos termos do artigo 156 do CTN, combinado com artigos 924, inciso 2, e 925 do CPC, por considerar inequívoco reconhecimento da existência de débito e respectiva quitação. A apelante, por meio de acordo datado de 24 de maio de 2021, aderiu ao Refis Covid, Lei Municipal 11.100 de 2021, realizando o respectivo pagamento da dívida tributária, objeto da execução fiscal e submetendo-se às disposições da referida lei. A aderência ao programa ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade, a qual fora proposta em 2 de fevereiro de 2021. A adesão ao Refis Covid e o consequente pagamento do débito
esvaziaram o objeto da exceção de pré-executividade. Não resta mais possível qualquer discussão quanto à ilegitimidade passiva arguída, não havendo motivos para modificação da decisão que extinguiu a execução pelo pagamento do tributo. E, por consequência, descabe a fixação de honorários de sucumbência em favor da executada, na medida em que não há se falar em derrota da fazenda na demanda. Continuo. Do mesmo modo, descabe falar que a sucumbência seria devida em razão da manifestação judicial contida em despacho, por meio do qual o judicante singular ressaltou que o silêncio da Fazenda Pública quanto à prova do pagamento ou impugnação à exceção de pré-executividade importaria imposição de honorários em seu desfavor. Isso porque o ato em referência se trata de mero despacho, não havendo falar em preclusão pro judicato, ainda mais quando, ao fim e ao cabo, as documentações trazidas pela própria recorrente justificam e legitimam a extinção da execução em razão do pagamento ao tributo pela executada. Por fim, concluo que tomo conhecimento do presente recurso para desprovê-lo ante as fundamentações aqui delineadas, mantendo a sentença incólume e majoro os honorários. É como me manifesto. Desembargador Tarcísio. Obrigado, senhora presidente. Doutor Alisson, meus cumprimentos pela sustentação. Eu, inclusive, atendi o doutor Alisson por videoconferência, ele apresentou as razões, inclusive também vi os memoriais apresentados, também muito bem escritos, e sustentando, presidente relator, esses mesmos argumentos aí, de forma mais resumida, que o advogado apresentou em sustentação oral. Realmente é uma situação que, sem olvidar dos argumentos, das condições, e que a empresa sofreu, tanto para recuperar o imóvel, ou também para submeter ao pagamento através do refis, né? Mas, sendo sensível a essa situação empresarial, que são muitas que envolvem o mundo empresarial, mas não há como me afastar das conclusões que Vossa Excelência encontrou e apresentou no seu voto. De forma que eu torno definitivo o voto provisório e acompanho integralmente a relatora. Obrigada, Excelência, pela manifestação. Desembargador Duval. Também pelo mesmo caminho seguido inicialmente por Vossa Excelência, porque realmente fica difícil a gente ver que foi ônus da própria empresa que pagou o tributo de forma voluntária, né? Justamente como o nobre advogado esclareceu, foi justamente pagou para que a empresa pudesse não sofrer nenhum tipo de restrição, mas aí fica difícil uma forma de reembolso, porque no direito tributário é diferente, é bem diferente mesmo, com relação a esse pagamento, a não ser que tivesse algum vício, e não há vício nenhum, né? O retorno, o reembolso desse tributo, né? Foi pago de modo regular, não é? Ele esteve também no meu gabinete, e até nós conversamos sobre essas associações, Associação dos Merceeiros. Na verdade, era uma associação antiga, né? Dos bodegueiros. Eu acho que o Inácio ainda viu isso lá no Crato. Hoje não existe mais o bodegueiro, existe os mercantis. Não, né? ainda existe muita bodega. Bodega, mas não, mais Ainda raro. tem bodega que se toma cachaça e é proibido cuspir no chão. Tem isso aí já é outra coisa, já é um barzinho. Mas o que eu estou falando Esse é o costume do Crato. Exatamente uma associação como Isso. a dos merceeiros, ela se extinguiu pelo tempo mesmo, né? Sim. Pelo tempo, né? Mas eu lamento
mas eu volto com a relatora. Obrigada, Excelência, por todos os esclarecimentos. Ante o acompanhamento dos eminentes pares, torno definitivo anunciando o julgamento. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida, honorários majorados. Passamos agora para a plataforma do SAG, na pauta o número 7, igualmente da nossa relatoria, é um agravo interno cível sob o número 169998, dígito 28/2017, final 0001/50.000, em que é agravante JM Veículo ME LTDA e agravado o Estado do Ceará, doutor Felipe, que fará a sustentação oral. Eu peço apenas para ter conhecimento se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, desembargadora, dispenso. Muitíssimo obrigada. Então, a partir deste momento, como de praxe, Vossa Excelência tem os 15 minutos para fazer referida à alegação. Desembargadora presidente, relatora, desembargador Duval, satisfação revelo, desembargador José Tacílio, também que compõe o julgamento desse processo, desembargador Inácio, prazer revê-lo, membro da Procuradoria de Justiça, demais colegas aqui presentes, a todos presentes. Desembargadora, eu preciso dividir, até para que haja uma compreensão melhor, a minha sustentação oral em 4 etapas, né? A primeira, eu preciso falar sobre o processo que deu ensejo a este agravo interno advindo de uma apelação, né? São embargos da execução fiscal, oriundos de uma dívida não tributária, né, de multa do PROCON. Essa multa ocorreu em 2009, na época aplicada no valor de 16 mil UFIs. E eu chamo a atenção dessa corte porque foi a primeira e única multa que meu cliente, JM Veículos, levou até hoje. A JM Veículos é uma empresa que começou em 1982 com o seu proprietário, o seu Rogildo, vendendo veículos, trocando veículos, né, lá na feira da Parangaba, né, naquela região. E veio a se formalizar a empresa no ano de 2000. Estamos com 24 anos de empresa e a primeira e única multa do DECOM que a empresa levou foi essa de 16 mil FIIs no ano de 2008. Vamos para o mérito da multa, excelências, que é necessário, porque, veja só, foi em razão de uma compra de um veículo Gol no valor de R$39 mil, onde a consumidora, um veículo novo, por sinal, onde a consumidora veio por 3 vezes procurar a loja e não teve o seu problema resolvido. Baseado nisso, foi até o DECOM, onde teve uma audiência. E, excelência, óbvio, né, por questão mesmo de desconhecimento, o meu cliente deixou de comparecer à audiência do DECOM, né, e entendeu, paralelamente a isso, como não houve acordo no DECOM, houve uma ação cível, onde nessa ação cível houve o acordo em restituição integral do débito. De qualquer forma, pela falta de conhecimento dele, ele entendeu que o DECOM estava resolvido. Mas houve a multa de 16 mil FIIs, né? Em razão disso, houve a execução fiscal. Já no ano de 2015, quando foi ajuizado os embargos da execução fiscal, esse valor ele já estava superior a R$200 mil. E aí eu também chamo a atenção para um novo fato, que esses R$200 mil da execução fiscal, para que meu cliente fosse possível apresentar os embargos da execução, como garantia do juízo, foi dado o seu apartamento e o seu veículo, por razão de que não havia fluxo de caixa suficiente para já garantir em juízo mais de R$200 mil. Pois bem, em razão disso, combatemos, evidentemente, a razão da multa do DECOM, né? Entendemos que não seria cabível, houve sim, se houve alguma violação do direito do consumidor, isso foi resolvido paralelamente em razão do acordo na ação cível. E um segundo ponto do nosso recurso de apelo, que é o que eu chamo a atenção de Vossas Excelências, é para a necessária redução da multa, que entendemos que 16 mil FIIs não é razoável e não é proporcional, né? E
peço venha para repetir a exaustão, né, e faço de joelhos dobrados a Vossas Excelências que, vou repetir por várias vezes, a questão da razoabilidade e da proporcionalidade. Bem, em razão, outro ponto, né, que precisamos chamar a atenção, né, hoje essa multa equivale a mais de R$525 mil, né? Então, esse débito, esse extrato de débito que foram juntados, inclusive na grave, ele equivale a mais de R$525 mil. A JM Veículos, ela é uma empresa que ela é de um sócio só, o seu Rugido, né? Então, ela é uma empresa de veículos onde 95% dos veículos que são comercializados são veículos usados, né? 5% veículos novos, feitos somente por encomenda. Não sei, Vossas Excelências, por residirem na capital, ela fica lá na José Bastos. Então, hoje é um prédio, né, com talvez um quarteirão, mas notoriamente são veículos usados, 95% de veículos usados. Por trás daquela estrutura de tijolo, Excelências, houve muito suor, muita noite mal dormida do seu Rugido para chegar até a possibilidade do seu negócio. E volto a repetir, a primeira e única multa do DECOM, né? Então, é uma situação que não vem aqui por outro julgar de Vossas Excelências, não vou me ater, né, não vou revolver todos os fatos que apresentamos no recurso de apelação, não vou abordar todos os pontos do recurso, mas quero chamar a atenção de Vossas Excelências para que, caso Vossas Excelências entendam que não seria o caso de entrar no mérito do juízo de conveniência do órgão autuador do DECOM para aplicação da multa, sim, Vossas Excelências, é possível que Vossas Excelências, baseado no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, venham a diminuir essa multa, onde objetivamos que ela venha a ser diminuída para o valor de 2 mil FIIs. Né? Cabe a máxima aqui para Vossas Excelências, não se usam canhões para matar pardais. Né? Não é razoável, não posso dizer justo, mas não é proporcional a uma empresa como a JM Veículos ter que pagar uma multa do DECOM de um problema resolvido que hoje equivaleria a mais de R$500 mil. Esse valor, sim, afetaria de maneira absurda todo um fluxo financeiro de uma empresa que hoje tem mais de 25 funcionários, né, 25 pais de famílias, que certamente seriam afetados em razão disso. Né? Então, entendo também, Vossas Excelências, que, considerando que já foi feito esse acordo cível, né, onde a consumidora não teve o seu efetivo prejuízo, evidentemente que diminuir o valor da multa, sim, traria algo confortável, inclusive, para o próprio judiciário. E o que peço é baseado, também, desembargadora relatora, em julgados que já houve por essa Câmara, pela primeira Câmara de Direito Público, outras Câmaras de Direito Público desse Tribunal de Justiça do Ceará, o próprio STJ entende pela possibilidade de redução da multa do órgão autuador, né? Então, entendo também o quanto é desafiador, desembargadora, contra-argumentar um voto da palavra de Vossa Excelência, porque tenho muita admiração e respeito, assim como o desembargador Duval, o desembargador José Tarcílio, né, pelo meu pouco tempo de viagem, realmente admiro bastante os julgados de Vossas Excelências, mas em nome do meu cliente, venho sim, perante Vossas Excelências, pedir para que seja reformada a sentença, que não seja total, mas parcialmente, reduzindo a multa, né, para 2 mil FIIs, onde possibilitaria, assim, o interesse do Estado, por outro lado, a manutenção, né, do meu cliente, que, como reforço, é um pequeno empresário ainda buscando sobreviver. É o que peço por ser medida mais legítima justiça. Muito obrigada, doutor. E obrigada por todas as deferências, né? Só estamos no cumprimento do nosso dever. Mas é sempre salutar saber que somos efetivamente apreciados, né? Porque o que nós buscamos é dar a Vossa Excelência e toda a comunidade que nos busca a segurança jurídica. Dito isto, passo ao julgamento propriamente dito. O procedimento administrativo que tramitou no DECOM-CE teve origem a partir de reclamação de consumidora que adquiriu um veículo da empresa agravante
o qual apresentou diversos problemas. Nada obstante, não se tem informações nos autos sobre eventual acidente de consumo sofrido pela consumidora em decorrência dos vícios, indispensável para a configuração de fato do produto. Inexiste nulidade do procedimento administrativo ao imputar a agravante responsabilidade nos termos do artigo 18 do CDC, o qual atribui aos fornecedores a responsabilidade pelos vícios de qualidade que tornam impróprios os produtos. De modo excepcional, é dado ao judiciário apreciar a razoabilidade e a proporcionalidade de multas administrativas impostas, em controle de legalidade dos atos administrativos, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. No âmbito do RESP número 1.793.305 do Espírito Santo, estabeleceu-se que, aspas, desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, pode desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidadora, assim enfraquecendo a autoridade do Estado. Fecho aspas. A aferição da proporcionalidade também deve ter como base situações semelhantes e aproximadas, a fim de que seja possível se estabelecer um parâmetro razoável de referência. Em situações semelhantes à dos autos, esta Câmara entendeu proporcional o estabelecimento de multas nos valores entre 7.000 UFIs e 10.666 UFIs. Considerando que a empresa infratora, na análise discricionária e motivada da administração, foram imputadas 3 agravantes previstas no Decreto 2.181 de 1997, o mais adequado é reduzir a penalidade para 10.666 URFIs em patamar similar ao precedente desta Câmara de Direito Público, a saber, a apelação civil número 187024, dígito 68, 2019, 806, final 0001, de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, nesta primeira Câmara de Direito Público, datada a publicação de 25 de julho de 2022, e que não se distancia do caráter coercitivo condizente à infração e às agravantes consideradas no caso concreto. Diante da sucumbência recíproca, fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% em favor do agravado, sobre o valor que continuará a ser executado, e em 10% em favor da agravante, sobre o proveito econômico obtido. Ficam as custas processuais estabelecidas na proporção de 70% para a embargante e 30% para o Estado do Ceará, observada, quanto ao ente federado, a isenção conferida pela Lei Estadual 16.132 de 2016. Assim, concluo pelo conhecimento do presente recurso e parcial provimento com a sentença reformada nos termos
acima expostos e submeto. Desembargador Tarcísio. Muito obrigado, senhora presidente. Doutor Felipe, boa tarde. Meus cumprimentos pela sustentação e pelos argumentos que Vossa Senhoria apresentou. Eu aqui, por curiosidade, desembargadora Elisete, eu fiz um pequeno cálculo com base nos valores que eu encontrei. Atualmente, a UFI hoje é 5,75 alguma coisa, e tomando com base o valor que Vossa Excelência encontrou, 10.666 UFI, daria hoje, sem atualização, apenas com base na UFI, porque a UFI, de qualquer forma, ela já sofre uma correção. Então, em termos de UFIs, o valor hoje seria de 61.239. O senhor falou em 500 mil, eu fiquei, como é que chegou nesse valor? Mas tudo bem, esse é só um julgamento da sua parte, mas eu fiquei curioso e fui fazer esse cálculo. Né? Então, não aqui não é perícia, não é apenas são dados informativos, mas apenas foi uma curiosidade, porque Vossa Senhoria falou nesses números, eu fiz uma conta rápida. Porque, dando uma examinada nos autos, porque me interessa muito, desembargador, esses processos do DECOM. Vou lhe dizer por quê. Isso afeta a todos nós, né? Tanto a possibilidade do judiciário intervir, porque essa questão, esse argumento que é utilizado, que nós acatamos na maioria dos casos, de que não podemos interferir nas decisões do judiciário administrativas, é fato. Mas, muitas vezes, devemos intervir, porque ali encontramos, o desembargador Duval funcionou muito na execução fiscal, sim, sabe disso, o desembargador Inácio também, muito tempo de Fazenda Pública, o mais jovem aqui sou eu. Então, muitas vezes... Não, mas é verdade. Eu vejo decisão do colegiado, das outras câmaras, de intervenção nisso, né? Nesses critérios, como foi feito essas autuações. E também com relação à proporcionalidade e à razoabilidade da multa, que ela muitas vezes ultrapassa em muito o valor do suposto dano que a parte reclamante teria suportado. Então, muitas vezes isso, e Vossa Excelência, nesse caso agora, fez uma avaliação percussiente do que tem dos autos e entendeu pela redução. Esse valor da redução ele pode variar dependendo da situação. A desembargadora Elisete já havia algumas situações, ela não reduzir, às vezes reduzir mais do que essa proporção. Aqui, inclusive, foi 16 mil FII, Vossa Excelência está mais de um terço, né? Está reduzindo em mais de um terço. Então, dadas as condições... Não, claro, mas às vezes a gente vê um valor estratosférico e nos chama a atenção com relação a isso. Né? No caso específico aqui em análise, eu queria só fazer essas considerações, porque é o drama que nós passamos todos os dias. Né? E dizer que, ao meu sentir, a proporção que foi aplicada de redução pela relatora é razoável. Né? Ela mesma disse que poderia ser entre 7 mil e 10 mil, ela preferiu se adequar a 10 mil, e eu acho que está razoável, e eu acompanho, agradecendo a paciência de Vossa Excelência em me ouvir. Acompanho a relatora. Obrigado, doutor. Do Duval. Também acompanho, no sentido de que realmente não se está discutindo o mérito, está discutindo a questão da proporcionalidade. Isso. Como falou o doutor Felipe, não se deve abater pardais ou perdizes com canhão. Não é? Há um excesso danado nessa afirmação. De modo que eu acho que se encontrou uma mais proporcionalidade no sentido de que realmente... Eu já fiz isso outro dia aqui mesmo. Sim. Uma redução, porque realmente algumas coisas ultrapassam a própria razoabilidade, não é? Eu não vou muito longe, o próprio veículo, se fosse vendido, não pagaria a multa. Não, não pagaria. De modo que eu estou com a relatora. Obrigada, Excelência. Diante da manifestação dos eminentes julgadores, anuncio em definitivo que o recurso foi conhecido e parcialmente provido com a sentença devidamente reformada. Obrigada, senhores. Obrigado, desembargador presidente, demais embargadores. Um bom trabalho a todos. Muito obrigada.
Passamos agora na plataforma do PJE e de relatoria do eminente desembargador Tarcílio ao exame da apelação cível sob o número 61, dígito 54, 2018, final 0140, envolvendo Polo do Eletrocomercial de Móveis LTDA e outros, tendo no passivo o Estado do Ceará e outros. Sustentação oral pelo doutor Fernando Antônio Pinheiro Goiana Filho, exatamente isso? Ok. A OAB de Vossa Excelência é a 17.842. 17842. Muito obrigada, Excelência. Dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Muito grata. Vossa Excelência tem 15 minutos para a sustentação oral que se propõe, tá ok? Obrigado. Obrigada também. Excelências dos desembargadores, colegas advogados, representantes do Ministério Público e servidores da Justiça, minha boa tarde a todos. Nosso processo trata de uma ação anulatória de um auto de infração do DECOM. Nesse auto de infração, a fiscalização chegou até a loja fiscalizada no interregno entre o pedido de renovação do certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e a sua efetiva expedição. Então, nós tínhamos protocolado já o requerimento de renovação, né, nós tínhamos esse certificado, antes de vencer nós pedimos a renovação, entre a renovação, o vencimento do anterior e o efetivo expedição do novo certificado, a fiscalização foi lá e autuou a empresa, justamente nesse interregno. Nas nossas razões recursais, nós defendemos que a Lei 13.556 de 2004, ela reserva a fiscalização nessa seara de segurança de bombeiros ao Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Segurança de incêndio, melhor dizendo. Eu peço venha para ler rapidamente o artigo 1º da Lei 13.556. Ela fala o seguinte: compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará o estudo, o planejamento, a fiscalização das exigências que disciplinam a segurança e a proteção contra incêndio nas edificações e áreas de risco no âmbito do Estado do Ceará, nos termos estabelecidos nesta lei. Nesse mesmo sentido, o artigo 5º da lei, ela reserva a competência quanto à fiscalização ao Corpo de Bombeiros. Vejamos, artigo 5º. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, no exercício de suas atribuições, fiscalizará toda e qualquer edificação e área de risco existente no Estado e, quando necessário, expedirá notificações, aplicará multas, procederá a interdições ou embargos com o intuito de sanar as irregularidades verificadas. Mas ainda que Vossa Excelência entenda que as lojas, né, recebem consumidores e, portanto, o DECOM estaria, sim, dentro de suas atribuições, eu gostaria de ler o artigo 4º da Lei Complementar número 30, que justamente cria o Programa Estadual de Defesa do Consumidor. Ele fala o seguinte, artigo 4º, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM, no âmbito do Estado do Ceará, compete exercer as atribuições previstas nos artigos 3º e 4º do Decreto 2181/97. O artigo caput é seguido de vários incisos, o inciso 12 fala o seguinte: levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores. Ora, se a lei fala que o órgão competente é o Corpo de Bombeiros, o DECOM deveria ter levado ao conhecimento do Corpo de Bombeiro a inexistência do certificado de conformidade válido naquela loja. Então, não caberia ao DECOM fazer a autuação. E sim, ele deveria ter comunicado e o Corpo de Bombeiros ter autuado, que certamente não autuaria, porque o pedido de renovação do certificado já havia sido protocolado no órgão. E a gente estava aguardando justamente a perícia, a fiscalização do próprio Corpo de Bombeiros. Então, não era uma coisa proposital da empresa estar com esse certificado atrasado. Mas mesmo que Vossa Excelência conclua que o DECOM era competente, e a gente tem aqui várias decisões também da primeira Câmara e também da segunda e da terceira Câmara confirmando a competência do DECOM, a gente tem que verificar que essa atuação, Excelências, foi aplicada no valor de 6 mil FIIs. Essas 6 mil FIIs no preço de hoje, né, que é R$ 5,74, equivale a R$ 34.440. Sucessivamente, então, a gente pede para que seja analisada essa autuação sob os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Porque, vejam, Excelência, a gente não houve um dano efetivo a nenhum consumidor. Não houve a apropriação de uma vantagem. A empresa não fez uma situação que que criou uma vantagem excessiva contra os consumidores. Não houve uma ação efetiva. Os certificados foram emitidos pouco tempo depois da multa. Há pouco tempo depois da fiscalização, até porque já tinham sido requeridos a renovação. Então, a fiscalização autuou a empresa, pouco tempo depois o bombeiros foram lá e entregaram o certificado. E, por fim, a gente tem que considerar que é uma loja no interior do estado, lá em Paracuru. Então, a gente considera que é muito pesada essa multa, né, por todas essas circunstâncias atenuantes que eu relatei aqui. Ressalto novamente que vários processos análogos aqui na primeira Câmara já foi julgados, né, já foram reformadas as sentenças para reduzir essa multa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e é o nosso requerimento sucessivo. Muito obrigado. Olha, nunca é demais agradecer a participação dos advogados em sustentação oral. Nós temos tido uma tarde onde o brilhantismo das sustentações, e em especial na matéria multa DECOM, que a gente fica, muito, sabe, é bastante confortante saber que os senhores se preparam para vir até a tribuna mais uma vez e sem nenhum favor. Parabéns. Muito obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar o doutor Fernando Goiano. Fernando pela sustentação. Aliás, como Vossa Excelência falou, todas as sustentações hoje foram muito boas, né? Muito boas as sustentações dos advogados. Mas foram muito boas, inclusive do doutor Anchieta também, o que antecedeu, o doutor Alisson, os outros, todos fizeram sustentações muito boas, né? E defendendo com razoabilidade, com conexão, os fundamentos que eles tentam sustentar, né? E no caso específico aqui, eu vou ler só se me permitir, desembargador Inácio e desembargador Durval, só a parte destacada, e depois eu vou fazer uma pequena explicação com relação à conclusão do julgado. Processo civil, direito administrativo e do consumidor, recurso de apelação, ação anulatória, penalidade de multa administrativa e interdição aplicada pelo DECOM diante de falta de certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e de registro sanitário, princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditórios observados, competência do DECOM para aplicação das penalidades, artigos 56 e 59 do Código de Defesa do Consumidor, requisitos da reincidência observado, inviabilidade, afastamento da interdição sanitária. Sanção pecuniária, valor fixado que se mostra excessivo. Violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução, possibilidade precedente do Tribunal de Justiça, recursos conhecidos e parcialmente providos. Com relação de forma bem objetiva, Vossa Senhoria vai ler o voto no seu inteiro teor, e lá estão com mais detalhes as razões por que eu cheguei a essa conclusão, que no caso eu não identifiquei, desembargador Inácio, desembargador Durval, algum motivo que pudesse ensejar a incursão do judiciário no mérito administrativo, né? Eu não consegui identificar as razões de competência do DECOM com relação a autuações que deveriam, em tese, com o argumento da defesa de que só seria o Corpo de Bombeiros que seria o competente. Existem discussões, mas a lei não veda o DECOM de atuar nesse sentido, né? Inclusive, ele tem poder de interdição. Poderia até ter interditado, mas é só para fazer que eu fundamentei com jurisprudências e essa situação em que eu não identifiquei, no caso, uma extrapolação da competência do DECOM para fins de autuação, mas identifiquei, como a desembargadora Lisete no processo anterior, inclusive fiz aqueles comentários, uma falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa, né? Que Vossa Senhoria falou em 6 mil, na verdade foi 9 mil FIIs, porque ele condenou a metade ainda por conta da reincidência.
Na verdade, não são 6.000 FIIs, são 9.000 FIIs. E no caso específico também, verificando a natureza, a condição individual da apelante como empresa e todas essas circunstâncias, eu entendi razoável, senhora presidente, reduzir as duas multas impostas. A primeira no valor de R$6.000, né? Reduzir a metade para ficar em R$3.000 e reduzir também a metade a multa imposta, que foi 3.000 para 1.500, totalizando 4.500 UFIs a multa aplicada. Então, são essas considerações, desembargador Durval, desembargador Inácio, e eu voto no sentido de conhecer das apelações cíveis para dar-lhes parcial provimento, reformando a sentença recorrida para manter a pena de interdição e reduzir a pena de multa administrativa no valor correspondente a 4.000 FIIs. A interdição pode até já não ocorrer, mas eu acho que a firma, eu estou me referindo à época do auto, tá certo? Se já tiver sanado, essa questão já fica superada. É como voto, senhora presidente. Também concordo com a orientação do desembargador Tarcílio, até porque também num processo que não é semelhante, mas é relativo ao DECOM, eu diminuí bastante uma multa aplicada à organização Farias Brito, porque ela teria divulgado os primeiros classificados no curso de medicina, não é? E não indicou a sede. Eu teria indicado, eu acho que em nível de marketing, nem vai indicar hoje, nem amanhã, nem depois. Mas o certo é que não é uma mentira no caso em que eu analisei, né? Concordo plenamente com relação à redução da multa. É como voto. Eu também acompanho o eminente relator, ele foi preciso no voto. É como se diz, muitas vezes o DECOM extrapola nas multas nós sabemos que multa é um negócio que gosta muito de aumentar, não é? Correção, tudo, e a gente aqui também está aqui para... A reincidência, sim, se aplica mais, porque se ele foi reincidente, é sinal que ele continua, como diz, o menino teimoso, né? Eu acompanho o relator. Boa tarde, bom trabalho. Passamos agora para a última referência de sustentação oral, que é para o terceiro gabinete. Sim, pois não, senhora presidente. É uma apelação civil de número 10, 917, 40, 2013, final 0254. Está virtualmente se encontra, né? Então, o doutor Antônio Jorge Estado Sprint, OABCE 10.101, de forma virtual. Aqui a apelação envolve o município de Quixeramobim e... Me desculpem, não está com o som devidamente ligado. Eu já falo tão alto que acredito que supre, mas é necessário. Repetindo, município de Quixeramobim versus Osano Rodrigues de Freitas. Perfeito? Desembargador, eu vou indagar do doutor Jorge se ele dispensa a leitura do relatório. Eu queria também indagar, senhora presidente, se ele também dispensa a sustentação oral. A sustentação, porque ele... o julgamento é favorável? É favorável a ele mesmo. Doutor Jorge, ixi, ele já está feliz, olha ele que bom. Doutor Chagas, boa tarde, doutora Lisete. Boa tarde, doutor. Eu dispenso, sim, doutora. Dispensa as duas situações. As duas. Ao relatório e à própria sustentação oral. Ao relatório e à própria sustentação. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, doutora. Na verdade, senhora presidente, é um caso clássico, terrível, de imperícia médica, porque o desembargador Inácio, o desembargador Tarcílio, ao aplicar a injeção, o médico, havia o manual, havia o jeito de aplicar essa injeção,
inclusive prescrito pela própria medicação. E ele não fez. Na região glúten, né? A região que a gente sabe onde é, a glúten, né? Pois bem, mas aí houve um prejuízo, eu não digo um prejuízo, abriu-se uma ferida, abriu-se uma coisa terrível. Eu acho que o paciente ele teve que fazer uma raspagem, uma plástica. Inflamou e transformou-se numa ferida, um abscesso, né? Olha aí, quando você tem um irmão médico, tem uma linguagem médica melhor do que a minha, de modo que não há como de deixar de condenar o município, né? Objetivamente, por essa imperícia atestada pelo SPEST, né? De modo que o recurso foi conhecido e não provido, e eu estou mantendo a sentença na altura em que foi prolatada. Desembargador Inácio? Eu, inclusive, esse foi o dos votos do desembargador Duval que teve problema. Isso. Aí eu estou bem lembrado, porque eu vi 8 de manhã e quando eu li, de fato, foi um erro Bem chocante. grosseiro. É bem grosseiro, porque sabe que a região glúten, se também Não tem errar... região, né, Não, meu mas a amigo? glúten, se você errar, inclusive, pode até lesionar algum nervo e você fica... Isso. Você ficaria com deficiência. Com certeza. Isso é uma falha injustificável. E grosseira mesmo. Não, né? injustificável. Que eu Eu não digo nem se grosseiro, eu trata, digo injustificável. principalmente se tratando de experts, né? Isso aí, aí seria uma imperícia ao extremo. Ao extremo, não, porque o remédio diz como Não, deve ser mas mesmo aplicado. que não diga, Apliquei, menino. o médico deve orientar, ele deve ter conhecimento e orientar sobre porque ele, a última palavra é a dele, ele é quem é a autoridade ali, ele é quem entende Quais são da as cura. tendências no pós-operatório e quais são as sequelas. Sequelas, inclusive, se tiver algum problema de efeitos colaterais, explicar até aos familiares, olha, eu aplico, mas aqui isso pode acontecer. Eu acompanho o desembargador Duval. Inclusive, desembargador Inácio, desembargadora presidente, eu não tive coragem de olhar as fotos. Eu também não fui olhar. Oh, eu sou curiosa. Pois olha. Eu olhei. Eu não acredito. Porque eu acho assim, são os absurdos que a gente vê, principalmente no interior, onde não há seletividade em nada. Eu acho também que talvez e as pessoas, os munícipes... Às vezes, eu lembro quando a pessoa se forma e tem certas faculdades que, inclusive, tem professores que dão aula online. Eu sempre gostei provavelmente dessas partes que cuidam da saúde. Nós somos antigos. Não, mas a missa de corpo presente é melhor, né? Mas olha... Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Aí, muitas vezes, o cara tem que pagar o financiamento da faculdade e tudo, aí vai trabalhar, não faz uma residência, não se especializa. Porque da residência, o internato e a residência é onde o formando em medicina fica aperfeiçoado. Porque ele, não, mas é porque ele passa, ele vai morar no hospital, né? Sim, aí ali, ele, toda hora ele está sendo chamado, está vendo, e se ele for interessado, ele vai pesquisar, procura os médicos mais antigos. Quando fazemos o estágio, a gente sabe que é muito mais producente. E ele faz isso já. Beira de cama de hospital direto. Mas é direto, 24 horas. Mesmo assim, ainda sai equívoco. Isso. Mas são menores, né? São bem menores. Porque é uma sequela absurda e então, inaceitável. Eu cumprimento aqui, senhora presidente, o doutor Jorge, que está à distância. E Perfeito. Pela eu causa também. Eu estendo aqui os cumprimentos do relator à Vossa Excelência, doutor Jorge. Obrigado, doutor. Obrigado, pela compreensão e porque é um dano que a gente... Sofrimento grande. Não, é injustificável. É um dano que não se deseja, nem agora faço igual os meus pais, nem o meu pior inimigo. E foi só um retorno de 20 mil, não paga de jeito nenhum sofrimento. Eu acho que 20 mil reais. Irrisório, né? Verdade. Mesmo assim, fica mantida e eu acompanho Vossa Excelência, assim como o eminente par, desembargador Inácio, anunciando o julgamento definitivo para o presente apelo. O mesmo foi conhecido e desprovido à unanimidade. Damos agora por encerrada. Senhora presidente, não, só uma questão de ordem. Apenas para ficar registrado, eu não sei se eu me
houve alguma confusão de minha parte na hora da leitura do projeto de emenda do 39, foi o primeiro. Sim. Que é o processo, é o 39 do SAGE, é o 0003993, dígito 04, 2008. Não é provido? É o seguinte, recurso do autor conhecido e desprovido, e do INSS conhecido e provido, sentença parcialmente reformada, inclusive aí de Vossa ofício. Excelência pegou e lascou um parcialmente provido. Não, parcialmente reformada. Isso. Mas é a sentença que é parcial. Pois é, mas aí o recurso é provido. Na leitura, Vossa Excelência disse que eu estranhei com a doutora aqui, que Vossa Excelência disse agora que o INSS era conhecido e parcialmente provido. Não pode. Pois é, mas não, a gente faz a devida correção. Na hora, porque se me avise na hora, porque eu posso corrigir. Então, tá da próxima. Por isso que eu estou corrigindo agora, porque eu fui. Eu faço esse lembrete, por favor. Tá bom? Tá ótimo. Então vamos retomar o 39 do SAGE, que é o 3593, dígito 04, 2008, até para evitar qualquer tipo de embargo ou recursos assemelhados. 0070 é uma apelação civil proveniente da segunda vara civil da comarca de Crateús, envolvendo como apelante apelado o senhor Carlos Alberto Barbosa Mascarenha e apelante apelado o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Em correção, o eminente relator tomou conhecimento do recurso do autor para desprovê-lo e, conhecendo do INSS, deu provimento. Sendo assim, a sentença de ofício foi parcialmente reformada. Confere, Excelência. Isso. Pronto. Feita a correção e findo os de sustentação oral, preferência de sustentação oral, vamos direto para a pauta, porque não houve nenhum pedido de preferência sem sustentação oral. E nós vamos adotar aquele método da semana passada. Ou seja, indago dos eminentes pares, porque nós não temos nenhum extra pauta. Temos, deixa eu ver. Não temos nenhum extra pauta. E os que estão pautados no sistema SAGE, nós temos o 5.1 do desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, e a partir do 2 até... Doutora, como eu lanço tudo aqui direto, o sob nossa relatoria vai até os que estão pautados. O 40... Perdão, doutora. É do 2, porque são 10. Do 2 até o 12. E isso no sistema SAGE, tá, meus colegas? Passando ainda, permanecendo no sistema SAGE, o de relatoria do eminente desembargador José Tarcísio Souza da Silva, que, por via de consequência, vai do 13 até, tudo são do desembargador, o 40 pautado, tá? Perfeitamente. Noticiamos o adiamento do 36, que é um embargo de declaração civil, Excelência, sob o número 11.10.38, dígito 79, 2017, final 0001/50.000, proveniente da quarta vara da Fazenda Pública, envolvendo a Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, a SEMPES, e o Estado do Ceará como embargado. Confere, né, Excelência? Esse está adiado, conforme o eminente relator. No SAGE, nós não temos processos do desembargador Inácio, ou do desembargador Duval. Então, eu indago a todos os eminentes julgadores que participam dos respectivos julgamentos se confirmam os votos provisórios já lançados e tornam definitivo. De minha parte, eu confirmo tudo. Perfeito. Tornando definitivo? Ok. Então, passo aqui ao julgamento em bloco. Como dito, a Ilures, nós temos
do desembargador Inácio, o 5.1, que todos os julgadores acompanharam o entendimento de Vossa Excelência nesse julgamento. Os de minha relatoria, que vai do 2 ao 12, igualmente foram acompanhados pelos eminentes pares, o julgamento lançado por quanto todos à unanimidade. Os de relatoria do desembargador José Tarcísio Souza da Silva, do 13 até o 40, com a exceção do 36, que fica adiado, foram devidamente acompanhados pelos eminentes pares o entendimento lançado por Sua Excelência. Da mesma forma, eu indago aos senhores se na plataforma PJE, os dois do desembargador Durval, considerando que um já foi julgado, que é o 11, o 10, que permanece, então, o voto lançado pelos eminentes pares. Correto, Excelências? Assim como o dos desembargador Inácio, que vai do 12 até o 27, todos os eminentes pares acompanharam o entendimento do eminente relator. Os de nossa relatoria, do 28 até o 37, igualmente foram acompanhados pelos eminentes pares. O do desembargador Tacílio, que vai do 38 até o 43, já estão devidamente lançados os votos provisórios, nesta oportunidade confirmados, e foram todos acompanhados no entendimento lançado. Com a exceção, tem algum do que eu estou impedida. Perfeito. Criatura, eu achei que eu tivesse... Ai, não, porque o Tarcílio não está no nosso julgamento. Mas não tem problema nenhum. É a apelação cível e a remessa necessária envolvendo Zilca Pereira dos Santos e o Estado do Ceará. De acordo com o eminente relator, tanto a remessa necessária quanto o recurso de apelação não foram conhecidos. É isso, Excelência? Deixa ele confirmar. Remessa necessária e recurso de apelação não conhecidos. Não conhecidos, ambos os recursos. Eu acompanho Sua Excelência, o eminente relator. Por via de consequência, tornam-se definitivos todos os votos lançados na plataforma PJE referente a cada um dos eminentes relatores. Para encerrar, ou antes de encerrar, eu indago de Suas Excelências se tem alguma moção, algum voto para destacar nesta sessão. Só mais que uma notícia triste, que foi o falecimento do desportista. O Sebastião Belmino, já ia falar. Querida, exatamente, a Vilma. E neto, e tio do César. Que a gente só... Mais uma notícia. Não, é desastroso, né? Até porque é extremamente atuante. Eu vi aqui, que botaram hoje, que o juiz Alisson Simeão, inclusive está sendo auxiliar de Gleidson na Corregedoria Eleitoral, faleceu o pai dele. Foi. Os colegas estão... Não custa nada também a gente... Eu acredito, não custar, é questão humanitária. O voto, eu me acosto às duas moções, ou votos, e indago da douta procuradora se a senhora entendeu bem os votos lançados de doutora Jane Meire. Eu entendi, Excelência. A senhora se acosta a ambos os votos? De pesar, todos os dois, lamentavelmente. Com certeza, Excelência. Me acosto a todos os dois votos, com certeza. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. O doutor Victor Esteves, Vossa Excelência também ouviu bem os votos de pesar lançados aqui por oportunidade desta sessão, por mim, pelo desembargador
Inácio, e devidamente corroborado pelos demais membros do desembargador Duval e o desembargador Tarcílio. Vossa Excelência também se acosta a esses votos? Sim, Excelência, eu tive só uma instabilidade na conexão, por isso que caiu aqui a minha conexão e eu saí da sala virtual. O primeiro voto é com relação à nossa colega, doutora Vilma Belmino. Foi o irmão dela, o esportivo, o comentarista esportivo, jornalista, né? Sebastião Belmino, que aí, nesse caso, alcança tanto a doutora Vilma quanto o César Belmino. E o César, que é o colega juiz. E o segundo voto, já nessa oportunidade que a sessão está em andamento, é com referência, o desembargador Inácio, por favor, o nome preciso para que a gente possa oficiar. Eu também recebi, que é o Alisson, é o nosso colega, que inclusive é genro da Franci. Exatamente, é o genitor do doutor Alisson. O senhor se acosta? Sim, eu digo o doutor Victor. Sim, nós já o fizemos formalmente. É um momento difícil, que eu nunca gosto. Eu prefiro os parabéns, já disse não sei quantas vezes, quanto às condolências. Porém, é uma contingência natural, né? Todo ser humano tem como evolução nessa terra nascer, viver e morrer depois. Então, que bom que ambos... Isso, é da natureza, né? Nós temos que... Mas não deixa de ser lastimado, porque nós somos tão... eu também, irmão, foi uma coisa inacreditavelmente difícil. Sim. Mas é da contingência do estar aqui, né, encarnado. Que bom que todos tiveram um momento ímpar neste mundo, não vieram só a passeio, né? Deixaram suas marcas registradas e os devidos parentes deram continuidade a todas essas ações. Fica, então, lançado e devidamente acompanhado ambos os votos, devendo ser expedido o respectivo ofício aos familiares. Perfeito? Alguma mais outra manifestação da Procuradoria ou da Defensoria Pública? Excelência, só para registrar a satisfação de poder estar participando. Infelizmente, hoje eu tive que participar na forma virtual por um contratempo, mas parabenizá-la mais uma vez pela brilhante maestria e direção dos trabalhos na presidência da sessão desta Câmara. Como também cumprimentar os desembargadores Inácio, desembargador Duval, desembargador Tarcílio e a doutora Jeane Meire e a doutora Nayana. Obrigado, uma boa semana, estender uma boa semana para todos. Muito obrigada, eu também estendo essa boa semana a todos nós e devo salientar que sem o apoio técnico da Secretaria, da Primeira Câmara, nada será viável, bem como sem a maestria aqui na transmissão, que hoje é o senhor Edson. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e até a próxima, assim espero.